Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo de número 8. Livro do Gênesis, capítulo 40, verso 8, nos diz assim: Eles lhes responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Então José lhes declarou: Não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me os sonhos. Eu quero falar diante desta palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 40, no versículo 8, sobre 3 homens, uma prisão e 3 destinos. Nós vemos diante dessa história que se encontra no livro de Gênesis capítulo 40, e no versículo de número 8, que José estava preso no Egito, por causa de uma acusação falsa. Mesmo o injustiçado não permitiu que a dor destruísse o seu caráter. Sua conduta foi tão responsável que o carcereiro lhe confiou o cuidado dos demais presos. Foi nesse período que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó foram lançados na prisão por terem ofendido o rei. A Bíblia não revela qual foi a falta cometida por eles. Apenas mostra que ambos perderam a confiança de Faraó e guardavam a sua decisão. Certa noite, os dois tiveram sonhos diferentes e pela manhã estavam abatidos. José percebeu a tristeza deles e perguntou o que havia acontecido. Mesmo carregando a própria aflição, ainda conseguia enxergar a dor de quem estava ao seu redor. Quando disseram que não haviam quem interpretasse os sonhos, José respondeu: Não pertencem a Deus as interpretações? Ao copeiro revelou que dentro de 3 dias ele seria restaurado ao cargo. E ao padeiro anunciou que receberia a sentença de morte. Tudo aconteceu exatamente como Deus havia revelado. O padeiro morreu, o copeiro voltou ao palácio e José permaneceu preso. Antes de o copeiro sair, José pediu que se lembrasse dele diante de Faraó. Contudo, ele se esqueceu e 2 anos se passaram. Depois desse tempo, Faraó teve sonhos que perturbaram profundamente o seu espírito. Mandou chamar os magos e os sábios do Egito, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Foi então que o copeiro se lembrou de José. José foi retirado da prisão e levado diante de Faraó. Mais uma vez não tomou para si a glória, mas declarou que o Deus daria a resposta. O Senhor revelou que viria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. E José apresentou uma orientação sábia para preservar o Egito. Faraó reconheceu a sabedoria concedida por Deus e entregou-lhe o anel e o colocou como autoridade sobre toda a terra. 3 homens, uma prisão e 3 destinos. Os 3 estavam no mesmo lugar, mas não carregavam a mesma história. José estava preso injustamente. O copeiro e o padeiro aguardavam as consequências de uma falta que a Bíblia não especifica. A prisão era a mesma, mas a verdade diante de Deus era diferente. O padeiro encontrou a sentença. O copeiro recebeu uma nova oportunidade. E José continuou esperando. E aos olhos humanos, o copeiro parecia ter sido o mais favorecido, porque saiu primeiro e voltou ao palácio.
E José permaneceu entre as paredes de pedra sem reconhecimento e ainda foi esquecido. Mas contudo, sair primeiro não significa chegar mais longe. O copeiro voltou ao lugar onde já servia. José, no tempo determinado por Deus, foi chamado para uma posição que nunca havia ocupado. Enquanto esperava José, continuou sendo honesto, fiel, compassivo e responsável. Não alterou a interpretação para agradar os homens. Não ofereceu falsa esperança e não usou o dom de Deus para promover o seu próprio nome. Teve coragem para anunciar tanto a palavra favorável quanto a palavra difícil, porque sabia que a verdade não pode ser manipulada para alcançar uma posição. Ainda hoje muitas pessoas tentam construir o próprio futuro por meio de mentira, ambição, transferência de culpa, distorcem fatos, mancham reputações e colocam sobre os outros o peso daquilo que fizeram. Isso acontece fora da igreja, mas também pode acontecer dentro do ministério, quando os cargos, visibilidades e reconhecimento passam a valer mais do que o caráter. Há quem tente subir diminuindo alguém, proteger a própria imagem acusando o inocente ou usar a queda de uma pessoa como degrau para sua elevação. Entretanto, nenhuma posição conquistada pela injustiça recebe a aprovação de Deus. José teve o seu caminho alterado por uma mentira, mas não permitiu que a injustiça dos outros produzisse justiça dentro dele. Não respondeu à falsidade tornando-se falso. Nem usou a dor como justificativa para ferir ou se vingar. Ele preservou o caráter enquanto guardava o tempo do Senhor. Talvez alguém tenha colocado sobre você uma culpa que não lhe pertencia. Talvez tenham alterado uma versão para proteger interesses ou alcançar uma posição. Os homens podem acreditar numa mentira por algum tempo, mas Deus conhece os fatos, as interpretações ou as intenções e tudo aquilo que foi escondidos. Diante do Senhor, cada pessoa prestará contas de suas escolhas. Por isso, não tente se elevar empurrando alguém para baixo. Não destrua um nome para construir o seu e não transfira a sua responsabilidade para preservar a sua própria imagem. Uma posição pode impressionar os homens, mas somente o caráter permanece diante de Deus. A história de José também nos conduz a Cristo. José foi acusado injustamente e sofreu por algo que não havia feito. Jesus também foi falsamente acusado e condenado, embora nunca tivesse cometido pecado. Porém, Cristo fez algo ainda maior na cruz. Tomou voluntariamente sobre si a culpa que não era nossa. Jesus não se elevou destruindo pessoas. Ele se humilhou para levantar os que estavam caídos. Por isso, tanta ambição que manipula, acusa e humilha está na direção oposta ao caráter de Cristo. No reino de Deus, grande não é quem ocupa o lugar mais alto do que alto por meio de engano, mas quem serve anda em verdade e assume sua responsabilidade. O padeiro encontrou a sentença e o copeiro recebeu outra oportunidade, e José permaneceu esperando, mas o copeiro se esqueceu enquanto Deus continuava preparando o caminho. Quando chegou o tempo determinado, os magos não puderam responder porque havia uma voz que precisava sair da prisão. A acusação havia prendido José, mas não havia aprisionado o propósito. Talvez hoje pareça que outros avançaram enquanto você continua esperando. Não permite que a demora destrua o seu caráter. Não negocie a verdade para sair mais rápidos e não tente abrir porque a manipulação uma porta que somente Deus pode sustentar. Cristo conhece a dor de quem foi acusado injustamente. Ele vê aquilo que os homens não enxergam e continua sendo a verdade quando todas as versões parecem confusas. Homens podem atrasar um caminho,
mas não conseguem cancelar o propósito de Deus. Quando chega o tempo determinado pelo Senhor, a verdade encontra a voz, o caráter encontra o lugar e nenhuma prisão consegue reter aquele que ele decidiu levantar. Então, se esta palavra falou com você, comente, interaja e compartilhe essa mensagem e diga nos comentários que Deus é fiel, que Deus ele cumpre com os seus propósitos, que Deus ele é soberano, que ele é fiel em todos os seus caminhos e que diante dessa palavra todos fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.